Bom dia, pessoal. Então, estamos na nossa 20ª aula. Hoje teremos aula de análise combinatória. Análise combinatória é um dos assuntos, talvez o assunto mais difícil para se ensinar, né? Então, da parte dos professores, é um dos assuntos mais difíceis de se passar. E, por parte dos alunos, uma das mais difíceis de se aprender, né? Porque a análise combinatória, basicamente, é um enunciado de uma linha. Você E tem que pensar pra caramba. quanto menos informação, puxa vida, É, mais difícil é o pensamento combinatório atrelado a ele. exatamente. E aí uma coisa para os professores, né? Uma coisa difícil. Por que é difícil análise combinatória? Porque às vezes o estudante chega com uma resolução que parece correta e aí você precisa pensar, além da resolução, você tem que pensar por que não que está errado, né? Porque contou a mais ou contou a menos. Então, a análise combinatória é realmente um assunto difícil, né? E o pré-requisito para análise combinatória, basicamente, são as 4 operações, né? Até porque a análise combinatória, eu ainda estou pesquisando porque exatamente recebe esse nome, tá, Léo? Uhum. Mas tudo bem que é o pensamento analítico, que você tem que pensar que aquilo ali está resolvido para poder voltar, e isso aí pode ser atrelado. O problema é que a análise combinatória se refere a contagem, né? Então, contagem é o que você precisa, as 4 operações, né? Você conta para mais, para menos, você multiplica as coisas, você vê quantas, né? Sim. Daquilo ali, quando comparação com o outro, o que você precisa, o que você contou a mais, então, o quanto você tem que dividir, por exemplo, porque você contou a mais. É, E com certeza envolve interpretação de texto, e muita, Francisco, isso mesmo. é, Francisco está falando ali, com certeza, porque é exatamente a análise da situação, né? E aí, como eu estava falando antes da gravação, Francisco, assim, essa interpretação de texto, ela tem que te levar a ser o personagem. Você não pode tentar resolver o problema do personagem que está ali. Você tem que ser o personagem, né? Você tem que ser o cara que vai resolver o problema mesmo. O difícil Esse, é você organizar o pensamento, é você organizar o conjunto lá, que é descrito, de uma maneira que você consiga contar mesmo, né? Porque você não vai contar de um em um, você precisa organizar, né? E aí tem algumas formas de organizar, não é apenas uma, né? Então, outra dificuldade do professor é você conseguir mais de uma solução, né? O ideal seria você conseguir apresentar todas as soluções, né? Mas nem sempre a gente enxerga todas, né? Aí, às vezes, um aluno enxerga por um outro ponto de vista, aí você precisa analisar se aquele ponto de vista do estudante é válido, né? Então, por exemplo, exatamente. às vezes você pode pensar de forma combinatória, ou às vezes você pode pensar de forma de permutação com repetição, né? São dois pensamentos diferentes que chegam ao mesmo resultado, né? E são pontos de vista diferentes, mas ambos estão corretos, né? Dependendo do problema. Bom, vamos lá. Então, a análise combinatória ela começa com a parte mais simples dela, né? Os problemas mais simples eles estão relacionados ao princípio fundamental da contagem, né? O que diz esse princípio? Diz que se uma decisão pode ser tomada de N maneiras, né? Então, essa decisão aqui, vou dar um exemplo clássico, né? A gente tem aqui duas calças, calça 1, calça 2. Né? Uma decisão pode ser tomada de N maneiras, nesse caso aqui, de duas, né? E outra decisão, né? Pode ser tomada de N maneiras, por exemplo, eu falei calça, né? Então, vamos botar camisa, Blusa. 2, vou botar bermuda 1, Pronto. bermuda 2, bermuda 3, tá? Então, o,
calças aqui, tem duas maneiras de se escolher, de tomar a decisão. E a outra maneira pode ser tomada de N maneiras. Então, no caso aqui, são 3 bermudas. O número de maneiras que essas decisões podem ser tomadas simultaneamente é calculado pelo produto M vezes N. Tá? Então, esse aqui é o probleminha clássico que aparece em todo livro didático, a partir lá do Fundamental 1, hoje em dia, né? Então, antigamente, a análise combinatória era um assunto que aparecia apenas no ensino médio, e hoje em dia recomenda-se pela BNCC que comece os primeiros raciocínios combinatórios desde os anos iniciais. Isso aí. Né? Que é uma coisa importante de se fazer. Na verdade, dá para começar essa brincadeira até na educação infantil. Sim. Mas isso é papo para outro assunto. Ou assunto para outro dia. Tá bom? Não, ou faz assim, ou então usa aquela árvore, né? De possibilidade. Você vai ligando ali o. Ah, sim, é. Então, uma maneira é a representação retangular. Isso. Representação retangular. E a outra maneira é a árvore de possibilidades, né? A árvore de possibilidades. Então, por exemplo, você começa com a camisa C1. Aí você tem 3 opções. Você tem que escolher a camisa C1. Bermuda 1, bermuda 2, bermuda 3. E começar com a camisa C2 e escolher bermuda 1, bermuda 2, bermuda 3. Beleza? Então, se você escolher esse primeiro caminho aqui, ó, você vai chegar em calça 1, bermuda 1. Se você escolher este caminho aqui, você chega em camisa 1, bermuda 2. E assim por diante, tá? Escolheu esse caminho aqui, camisa 1, bermuda 3. Como é equivalente, esses 3 resultados em cima são equivalentes, análogos ao, se você escolher a calça 2, então o resultado de todas essas possibilidades, 2 vezes 3, né? Ou seja, você tem 2 possibilidades para escolher a calça e tem 3 possibilidades para escolher a bermuda. Tá bom? Então, uma coisa legal que o Léo falou agora é o seguinte: guardem esse termo, que na língua portuguesa isso causa uma confusão danada, que é a palavrinha quantas. Porque a gente sempre confunde com... A língua portuguesa leva a gente esquisitamente a gente pensar em qual é. Né? Quantas. Então, ali, a questão é quantas, tomar decisão. É quantas podem, quantas decisões eu posso tomar para ali? 2. Quantas decisões eu posso tomar para outra? 3. Pronto. 2 vezes 3. Essa aí é tranquila porque se fala de objetos. Quando você começa a misturar, por exemplo, as opções de código, de algarismo e tal, e aí as pessoas confundem quantos com qual, é muito complicado. Então, guarda. Análise combinatória é quantas. Essa palavrinha tem que estar na cabeça, não é qual. Beleza? A gente até pode botar qual depois, tal, saber quais são, tal, mas para contar é quanto. Essa é a pergunta. Exatamente. Então, pessoal, a teoria de análise combinatória acabou. Pois é. Isso aí é suficiente para você fazer todas as... Claro, né? Aí tem casos particulares, você precisa dividir, você precisa subtrair, somar, tal, né? Mas basicamente é o princípio fundamental da contagem que vai reger tudo, tá bom? E tem uma questão que é assim, às vezes uma contagem que vai decrescendo assim, leva a gente a um tipo de padrão, né, que a gente normalmente tem representações. Por exemplo, se eu tiver multiplicação, o que é multiplicação hoje nos números naturais, né? Se você tem assim, ó, 2 mais 2 mais 2 mais 2, 5 vezes, você escreve 5 vezes 2, é uma representação. Você tem 2 vezes 2 vezes 2 vezes 2 vezes 2, olha lá, a mesma base multiplicando 5 vezes, é 2 elevado a 5. Ou seja, tem representações para essas operações que são repetitivas. Então, por exemplo, tem um tipo de representação que é ligada à contagem, justamente porque aparece demais, e aí nos tipos de contagem, e aí a gente tem uma representação para ela, que é o chamado fatorial. Né, Léo? Uhum. Aí você pode dar um exemplozinho aí qualquer aí. Tá, peraí, deixa eu... O que seria fatorial? Na verdade, acho que a gente pode usar
esse problema aqui para falar do fatorial? Pode, exatamente. Pode. Aí vocês vão ver que Então, tem o valor aí, mas você pode botar ele dando aula já falando do fatorial. Vamos nessa. Então, Enem 2020, prova digital, página 129, quem está com a apostila. É interessante que vocês tenham aí do lado, agora, quer dizer, isso em todas as aulas, mas hoje, principalmente, papel e lápis para tentar fazer algum raciocínio aí, tá? Exatamente, porque pode não ser igual ao nosso. Exatamente. E aí é legal a gente tentar analisar o que está, ou se é um caminho diferente, ou se ou o que está faltando, etc. Então, Eduardo deseja criar um e-mail utilizando um anagrama exclusivamente com as 7 letras que compõem o seu nome, antes do símbolo arroba. O e-mail terá a forma, então deve ter 7 estrelinhas aqui, @site.com.br. Isso irá de tal modo que as 3 letras edu apareçam sempre juntas, e exatamente nessa ordem. Ele sabe que o e-mail eduardo@site.com.br já foi criado. Então, isso aqui é uma informação, parece que é importante. Já foi criado por outro usuário. E qualquer outro agrupamento das letras do seu nome forma um e-mail que ainda não foi cadastrado. De quantas aqui? De quantas maneiras Eduardo pode criar um e-mail desejado? Bom, então a primeira coisa que a gente precisa saber é o que significa anagrama, né? Então, por exemplo, se eu fizer ABC, né? Digamos que ABC seja uma palavra. Anagramas da palavra ABC seria ABC, ACB, BAC, BCA, CAB, CBA, né? Então, perceba que eu comecei com a letra A, comecei com a letra B, comecei com a letra C. E na segunda, eu sempre troquei, se eu comecei com B, na segunda eu começo com C e assim por diante. Então, percebemos aqui que nós temos 6 anagramas da palavra ABC. Tá legal, pessoal? Todo mundo entende o que é ABC? Então, é você pegar uma palavra, né, as suas letras, e permutar as suas letras aí de todas as formas, tá bom? Bom, então a palavra Eduardo aqui, vamos ver aqui, do. Ele quer que o Edu fique junto. Né? Isso aqui, então, é como se fosse uma letra apenas. Concordam? Se o Edu tem que ficar junto, ele vai se movimentar dentro das outras letras aqui. Aí temos aqui, então, uma letra. Temos a letra A, 2, letra R, 3, letra D, 4, letra O, 5. Temos aí 5 letras, entre aspas, e elas precisam permutar entre si, né? Então, para a gente tentar pensar sobre esse caso do Eduardo, vamos pensar aqui no ABC, né? Então, um jeito de pensar é o seguinte, nós temos 3 opções, 3 posições aqui para colocar as letras ABC, né? Podemos pensar assim, de quantas maneiras eu consigo escolher a primeira letra, né? Como tem 1, 2, 3 possibilidades, né, ABC, eu posso pensar assim, vou colocar 3 aqui, né, que seria a árvore de possibilidades, assim. Tenho a primeira, a segunda, a terceira. 3 possibilidades. Escolhida uma das 3 possibilidades, eu tenho o quê? 2 para a segunda posição, né? Ou B ou C. Então, escolhidos a primeira, escolhidos a segunda, só sobra uma opção para a terceira opção. Então, se eu tomei esse caminho a B, certamente só existe uma única possibilidade para a terceira posição. A terceira posição só pode ser C. Então, por isso que a gente coloca 1 aqui. Tá? E você vai perceber que a multiplicação desse produto aqui dá exatamente a quantidade de anagramas, ou a quantidade de permutações aí dessas letras ABC. Certo? Bom dia, Rosângela. Então, uma estratégia para você resolver problemas de análise combinatória é você pegar o mesmo problema
e reduzir a quantidade de elementos. No caso aqui, nós temos 5 letras, né? Então, se você fizesse edu, né? Edu, aí depois A-R-O-D, edu, A-R, oh, desculpa, A-D-R-O, A-D-O-R. Cara, você vai perder um tempão fazendo isso, certo? Um tempão. E aí, a recomendação é, tenta fazer o mesmo problema, só que com uma quantidade menor. Então, nós temos aqui 5. Pode ser uma quantidade menor? 3. Né? 3 letras já é uma quantidade menor, você consegue pensar melhor. E aí, quando você conclui que este pensamento combinatório está correto, aí você transfere esse pensamento para o caso que tem uma quantidade maior. Deu para entender, pessoal? Então, essa é uma estratégia que a gente utiliza muito para resolver problemas de análise combinatória, né? Bom, uma outra maneira de se escrever 3 vezes 2 vezes 1, que o Fábio falou, é utilizar assim, o símbolo fatorial, né? Então, quando aparece um número e seguido dele um ponto de exclamação, a gente lê isso aqui como sendo 3 fatorial, tá? Isso aqui serve simplesmente para simplificar esse produto aqui de n vezes n-1, vezes n-2, até chegar no 1. Tá legal? Acho que todo mundo já viu isso alguma vez na vida, não? Se alguém não viu, se manifesta aí. E, curiosamente, esse símbolo fatorial aqui ele foi inventado por um brasileiro, não foi fácil? Sim. Um brasileiro que inventou o símbolo fatorial aí, que é utilizado mundialmente. Muito bem. Bom, então, vocês conseguem fazer uma analogia com o anagrama ABC e essa palavra Eduardo aí, desse problema? Qual seria uma solução possível para o Eduardo montar o e-mail dele? Ele só tem que perguntar as letras ali, né? Sendo que Edu tem que ficar junto. Vai, pessoal, escreve aí qual a solução que vocês obtiveram. Ou tá muito fácil isso daí? Ninguém resolveu, pessoal? Deixa eu ver vocês aqui. 120, mas, Juscelio, escreve o raciocínio que você teve. Escreva um raciocínio, por favor. Tipo, 3 vezes 2 vezes 1. Francisco, 5 fatorial. Bom, parece que todos vocês pensaram em 5 fatorial e a Vanessa pensou em alguma coisa além, né? Vamos analisar aqui. Então, realmente, nós temos como se fossem 5 letras, correto? Portanto, eu posso pensar que na primeira posição eu tenho 5 possibilidades, na segunda posição eu tenho 4, na terceira 3, na quarta 2 e na última, obviamente, uma posição. Essa representação aqui, esse produto pode ser representado por 5 fatorial. Muito bem. Até aí, ok, né? Todo mundo concordou. Só que existe um detalhe nesse item aqui, que é o seguinte. Eduardo, @site.com.br, já foi criado. Portanto, você não pode contar o 120. Porque o 120 está contando com o eduardo@site.com.br. Então, essa daqui é uma pegadinha. Meu Deus. Então, é 120 menos 1. Isso. A resposta é O 119. 120 é um baita distrator aí. É um baita distrator aqui, ó. Acho que muita gente escorregou nesse item aí. Sim. Então, por isso eu botei fácil médio, porque realmente é fácil, porque todo mundo pensa em 5 fatorial, Isso. porém nem todos
se atentam para esse detalhe que você não pode considerar o Eduardo como uma possibilidade. Ok? Beleza, beleza? Muito bem. É aquele lance, né? Quando está muito fácil, alguma coisa está errada. Pois é, esquisito, né? A gente às vezes desconfia e às vezes não é para desconfiar. A verdade é que precisa ter atenção, como alguém Atenção falou antes lá, total. que é a interpretação, né? Tem que estar muito atento, né? O Francisco chamou atenção lá em cima. As interpretações é uma das coisas mais importantes. Exatamente. Então, é isso. Então, temos aí essa anotação, 5 fatorial, n fatorial, tá bom? Vamos para o próximo. Bom, um banco solicitou aos seus clientes a criação de uma senha pessoal de 6 dígitos. Então, a gente pode até já começar a resolução. 1, 2, 3, 4, 5, 6 dígitos aí, né? Somente por algarismos de 0 a 9. Então, uma coisa que a gente precisa estar atento, que a quantidade de algarismos de 0 a 9 são 10 algarismos, hein, pessoal? Tá? Porque muita gente pensa em 9 menos 0 dá 9 e não são. Porque você pode ter que pensar assim, ó, de 1 até 9 tem 9, obviamente, né? Aí mais o 0, 10 algarismos, tá bom? Ok, então para acesso à conta pela internet. Entretanto, um especialista de sistemas de segurança eletrônica recomendou à direção do banco recadastrar seus usuários, solicitando para cada um deles a criação de uma nova senha com 6 dígitos, permitindo agora o uso das 26 letras do alfabeto, além dos algarismos de 0 a 9. Nesse novo sistema, cada letra maiúscula era considerada distinta da versão minúscula. Ó, então, a gente já não tem mais 26, a gente tem o dobro, todos concordam? Né? Considerando maiúsculos e minúsculos. Além disso, era proibido o uso de outros tipos de caracteres. Uma forma de avaliar uma alteração no sistema de senhas é a verificação do coeficiente de melhora. Ó, e aí, toda vez que aparece um termo aí, ele precisa definir o que é esse termo, tá, pessoal? Então, ele está definindo aqui, ó. O coeficiente de melhora é a razão do novo número de possibilidades em relação ao antigo. Então, perceba que você precisa fazer duas contas, né? O novo e o antigo. Vamos fazer o antigo, que eu acho que é mais fácil. Vamos fazer o antigo, né? Aí a pergunta é o coeficiente de melhora é. Bom, o antigo é o quê? São 10 algarismos, certo? E você tem 6 dígitos. Ele não está dizendo que os algarismos precisam ser distintos, tá? Então, se tem 10 algarismos, quantas possibilidades eu tenho para a primeira posição? Tenho 10 possibilidades, concordam? Certo? 10 possibilidades. Para a segunda posição, eu continuo tendo 10. Por quê? Porque você pode repetir o primeiro algarismo que você escolheu. Não existe a restrição de você escolher o 9. Por exemplo, na segunda posição, você não pode escolher mais o 9. Você pode, então, na segunda posição, você tem, na segunda decisão, né? Como lá o princípio fundamental da contagem diz, você ainda continua tendo 10 possibilidades. Beleza? E assim por diante. Então, terceira 10, quarta 10, quinta 10, sexta 10. Ou seja, a senha antiga, se você multiplicar isso aqui, você tem o quê? 10 elevado à sexta. Todos concordam com isso? Alguma dúvida? Alguém tem algum outro pensamento? No dúvidas? Bom, olhando para as alternativas aqui, aparece 10 à sexta na letra A e na letra E. Certo? Vamos aguardar aí para ver se esse fatorial aí vai influenciar ou não. Muito bem, vamos ver então a senha nova. A senha nova. A senha nova continua sendo 1, 2, 3, 4, 5, 6 possibilidades. Só que nós temos quantas possibilidades de caracteres na primeira posição? Então, letras. A gente pode pensar assim, letras. São 26 minúsculas, Minúsculos, isso. mais 26
maiúsculas, certo? E mais o quê? Mais os 10 algarismos. Alguém tem alguma dúvida sobre isso, pessoal? Então, nessa primeira posição, a gente pode botar tanto letra maiúscula quanto algarismo. Então, fazendo essa conta, 52, 62, né? Isso. 62, que aparece também ali nas nossas alternativas. Então, parece que estamos num bom caminho, né? Bom, então, 62 possibilidades para a primeira posição. Como não tem a restrição de ser distinto, então pode repetir, né? Então, são 62 para a segunda, 62 para a terceira, para a quarta, para a quinta e para a sexta. Então, todos concordam com são 62 elevado à sexta? Alguma dúvida? Não, está feito já, então, né? É. Está feito já. Coeficiente de melhora, então, só tem... Bom, não tem alternativa do contrário, então o coeficiente de melhora é igual... Então, o detalhe é saber o que é razão, né? Sim. Que a gente viu nas aulas anteriores. Razão é uma comparação entre dois valores que a gente usa a representação fracionária. Exatamente. E aí tem um detalhe que nessa questão não traz, mas eu achei até que estava faltando esse distrator, é exatamente, por exemplo, imagina que lá na solução, Léo, tivesse ao contrário, 10 a sexta sobre 62 a sexta. Isso seria um distrator e tanto. E por que isso não seria a resposta? Porque, olha, a ordem como ela aparece no texto é a ordem que vai aparecer uma em relação à outra. Primeiro é o novo. Entendeu? É do novo em relação ao antigo. Em relação ao antigo. Então, o novo em cima e o antigo embaixo. Exatamente. Novo e Se antigo. fosse do antigo em relação ao novo, seria 10 em cima e o 62 embaixo. Isso. Muito bem. Então, apesar de análise combinatória ser um assunto difícil, às vezes, né, aparecem questões fáceis no Enem. Então, a dica é não desperdicem... As fáceis. Não desperdicem, sempre ler tudo, né? Dá uma lida em tudo, porque às vezes aparece uma fácil aí no meio do caminho. Tá? Beleza. Enem 2017. Desde 1999, houve uma significativa mudança nas placas dos carros particulares em todo o Brasil. As placas que antes eram formadas apenas por 6 caracteres alfanuméricos foram acrescidas de uma letra, passando a ser formadas por 7 caracteres, sendo que os 3 primeiros devem ser... Então, 3 primeiros devem ser letras. Vamos anotar isso aqui. 1, 2, 3. Letra, letra, letra. Dentre as 26 do alfabeto, e os 4 últimos devem ser algarismos. 1, 2, 3, 4. Algarismos. Bom, na verdade já mudou isso, né? Mas tudo bem. Tá tentando. Essa mudança possibilitou a criação de um cadastro nacional unificado de todos os veículos licenciados e ainda aumentou significativamente a quantidade de combinações possíveis de placas. Não são utilizadas placas em que... Olha só a restrição. Não são utilizadas placas em que todos os algarismos sejam iguais a 0. Então, já bota um asterisco aqui, ó, que a gente tem que tirar essa possibilidade aqui. Hein? Ou essa ou mais do que essa. Vamos pensar depois. Tá? Nessas condições, a quantidade de placas que podem ser utilizadas é igual a... Muito bem. Então, curiosidades assim. Quando eu vi a análise combinatória pela primeira vez lá no colegial na época, né? Meu professor estava explicando sobre esse negócio de placas, aí eu fiquei pensando assim, caramba, mas tem uma Brasília amarela e tem uma Brasília vermelha, né? Aí o meu professor explicando, então você multiplica aqui a letra por 26, o número
por 10 e tal. Aí eu virei professor, mas ainda tem muito mais possibilidades, porque você pode contar o tipo do carro, a cor do carro, o estado do carro. Aí o professor, não precisa não, essa quantidade aqui é suficiente para todas as placas do Brasil. Eu falei, caramba, muito maneiro. Mas eu já estava querendo Outra complicar o ideia, né? problema. Você Enfim, estava querendo botar uma placa igual em carros de cores diferentes, exatamente. entendeu? Mas Mas, é, enfim. é outra situação. Aí, então, antigamente para quem não sabe, eram só 2 letras e 4 números, e Isso. depois passou a ser 3 letras e 4 números, e hoje em dia nós temos, É uma placa Mercosul que é totalmente diferente também. eu acho que é 3 letras, número, letra, né? Aqui, É. 2 números. Que, aliás, é uma porcaria de placa, né, cara? É. Porque para alguém ler a placa é horrível. Eles poderiam muito bem ter colocado as 2 letras no final e 2 números, né? Isso. Não precisava intercalar, pelo amor de Precisava Deus. intercalar assim do jeito que foi. Mas, enfim, Horrível. vamos trabalhar com essa possibilidade. Então vamos lá, letras. Quantas possibilidades de letras nós temos? 26, né? São 26 na primeira, 26 na segunda, 26 na terceira, já que pode se repetir letras. Agora, algarismos. A pergunta é: a quantidade de placas que podem ser utilizadas é igual a? Então não está pedindo nada de diferença, nada de razão, né? Não. Bom, Eu pensaria o seguinte, Léo. Eu contaria todas elas, depois eu tiro aquilo que não pode. tá, então vamos contar todas. Então, contando todas, a gente tem 10 possibilidades para o primeiro Isso. algarismo, 10 para o segundo, 10 para o terceiro, 10 para o quarto. Rapidinho. E essa escolha se justifica, inicialmente, obviamente, por uma questão pessoal, mas segundo, pela própria questão das opções que tem ali. Porque tem potência ali aparecendo, então eu já fui direto nessa sugestão na minha cabeça, por isso. Sim, sim. Então, vamos lá. Então, por esta conta aqui, a total, né? Vamos botar aqui, total de placas. 26 a terceira vezes 10 a quarta. Não tem essa possibilidade ali, porque tem exatamente essa restrição que não pode ser o zero, não pode ter placa Isso. com todos os algarismos zero. Então, como é que a gente vai fazer? Perceba que se você simplesmente fala assim, só tirar uma placa, é a letra E. Pois é. Certo? Mas será que é só uma placa só que você tem que tirar? Vamos lá. Se for ABC 0000, você não pode. Se for ACB 0000, também não pode. Então, na verdade, eu tenho que contar todas elas que tem 000, ou seja, que é uma possibilidade só aqui, mas com todas as opções de letra que tem aqui. Então, existem pelo menos 2 placas com final 000. Então, não pode ser menos um. Então essa já não serve. Então, essa daqui já está errada. E eles botaram de distrator, letra E, né? Isso. Exatamente porque alguém pode pensar assim. E aí, pessoal, quanto que a gente tem que tirar? Vamos ver o que eles pensaram na letra B, ó. Esse distrator aqui, 9. Por que alguém pode pensar em 9? Porque, bom, já que não pode ser o zero, só pode ser 9 possibilidades aqui. Isso. Né? Mas Não isso não pode é ser o verdade. zero, pode ser 9 possibilidades aqui, 9 aqui, 9 aqui. E aí, por que esse pensamento está errado? Ou, sei lá, ou está certo? Será que se eu tiver assim, eu tenho 9 possibilidades porque eu não posso zero, não é isso, Léo? Beleza. Aí na segunda, eu tenho 9 possibilidades porque eu não posso zero. Não, mas eu não posso ser 0, 0. Eu posso ter todos os outros ali, né? Então, isso não é exatamente uma boa contagem. Exatamente. Então, nesse caso aí, é mais fácil você pensar em eliminar as possibilidades, né? Exatamente.
E aí, pessoal, qual é o pensamento de vocês aí? Essa tem que fazer, gente, porque se deixar só por nós, vocês, eu vou te falar, essa não faz diferença. É, Você tem que tentar pensar. Eu já dei a dica lá no início, né? Ainda falei, olha, você tem que pensar todas as placas, todas as letras, aham. onde o final é 000. É isso que você tem que tirar. Então, você tem o quê? No total, né? 26 elevado a 3 vezes 10 elevado a 4. Beleza. Isso é o que você tem total. Total. Só que você tem que tirar alguma coisa, porque você não pode aquelas que tem final 0000. Então, quantas eu tenho que tirar? Essa que é a minha dúvida. Essa que é a dúvida. Ninguém? Cadê a sua carinha de vocês? Ninguém tá. Ninguém tá se manifestando. É, Então, vamos lá. É o seguinte, você pode pensar que só uma? esse 26 elevado ao cubo aqui, ele tem que ser multiplicado. Por que, Vanessa? Porque vai ser tipo, vai ser todas as combinações do 10 elevado a 6, mas excluindo a possibilidade de ser tudo zero. E aí a gente vai multiplicar pela possibilidade, pelas combinações aí com as letras. Só a combinação com a letra, exatamente. Porque só tem uma combinação dos números que não pode, né? Que é 0000. Então, por exemplo, quer ver, Léo? Faz aí de novo aí 7 espacinhos aí, só para a gente ver o que tem que tirar. 7 espacinhos, isso. Boa, Vanessa. Agora vou tentar traduzir aqui para todo mundo aqui. Então, por exemplo, o que você tem que tirar? Vamos lá, vamos pensar nos números. Que eu acho que o legal na análise combinatória é você atacar onde está a restrição. Então, a restrição está nos números, vamos pensar neles. Então, assim, isso agora eu estou tirando, né? Então, quantas possibilidades eu tenho para o número que eu quero tirar assim no primeiro? Só não pode ser zero, então eu tenho uma possibilidade. Olha a diferença entre qual e quantos, né? Só não pode ser o zero. Então, eu tenho uma possibilidade que eu não posso usar. Então, bota um aí, Léo. Um quê? Uma possibilidade. Um aí. Um aí nesse 4 aí. Não, aqui, nesse espacinho. Isso, um. O outro também, você não pode ser zero. Um. O outro também só não pode ser zero. E o outro também só não pode ser zero, beleza? Então, isso é a restrição. Então, você vai tirar tudo que tenha essa restrição. Do outro, a letra pode ser qualquer coisa. Então, é 26, 26, 26. Né? Então, bota lá 26, 26, 26. Por favor. Pronto. Isso é o que você tem que tirar de placa. Porque são todas as combinações de letras e que tem o final 000. E aí 26 elevado a 3. Pronto. Agora, Exatamente. veja só. Aí agora você tem 26 vezes elevado a 3 vezes 10 elevado a quarta, menos 26 elevado a 3. Olha só que legal ali. Ó. É isso aí. A gente faz a distributiva aqui. Isso. Exatamente. Então, você pode interpretar essa da maneira que está na letra C ou da maneira que está na distributiva aqui, que o Fábio acabou de falar, né? Quando você vê esses parênteses aqui, o que você pode pensar é que você tem 10 elevado a quarta possibilidades de colocar 4 dígitos com os algarismos, né? Com os 10 algarismos, 10 a quarta. Isso. Ou seja, são 10 mil, não é isso? Não, 10 mil. Sim. São 10 mil possibilidades. Só que você tira uma das possibilidades, que é o 000. Isso. Pronto. 0000. Certo? Vai aparecer ali também.
Então, essas duas interpretações aí chegam no mesmo resultado. Entendeu? Beleza, pessoal? Alguma É dúvida? que cada uma é mais abstrata que a outra, né? Mas tem que se colocar no lugar da pessoa que está resolvendo para entender se o pensamento é um pensamento logicamente correto ou não. Você vê que o que o Léo pensou é uma lógica correta, né? Dá o resultado que eu coloquei ali também. Exatamente. Beleza, povo? Então, vamos para a próxima. Em 2017, como não são adeptos da prática de esportes, um grupo de amigos resolveu fazer um torneio de futebol utilizando videogame. Decidiram que cada jogador joga uma única vez com cada um dos outros jogadores. O campeão será aquele que conseguir o maior número de pontos. Observaram que o número de partidas jogadas depende do número de jogadores, como mostra o quadro. Então, se você tem 2 jogadores, você tem uma partida. Ok? 3 jogadores, 3 partidas, 4 jogadores, 6, 5, 10, etc. Se a quantidade de jogadores for 8, quantas partidas serão realizadas? Muito bem. Esse é um problema muito legal de análise combinatória, que a solução que eu mais gosto, não sei a sua, Fábio, mas a solução que eu mais gosto é por geometria, cara. Ah, é? É, Não, eu não conheço, então. que é o seguinte, ó. Se você tem 2 jogadores, A, B, você só tem uma possibilidade de jogo, de partida. Se você tem 3 jogadores, olha que legal. Tem 3 possibilidades de partida. Quais são as partidas? São esses segmentos aqui, ó, que ligam os vértices do polígono. Ah, você fala geometria, mas isso é grafo, isso. É. Que, na verdade, você pode pensar em diagonais do Sim, polígono, do polígono, né? mais os lados, né? Então, por exemplo, você tem 4 jogadores. A joga com B, B joga com C, C joga com D, D joga com A joga com C, D joga com B. Ou seja, isso aqui nada mais é daquele problema assim, quantas diagonais existem em um polígono, É isso né? aí. Aí, claro, você soma os lados do próprio polígono. Tá? Então, eu gosto muito de pensar em geometria para fazer esse tipo de problema. Mas podemos pensar, vamos fazer a resolução por geometria e aí depois a gente pensa em umas outras possibilidades. Então, nós temos o seguinte, jogador 1, jogador 2, jogador 3, jogador 4, jogador 5, jogador 6, jogador 7, jogador 8. Certo? Então, nós temos um octógono aqui. É. Então, podemos pensar o seguinte, vamos pensar só nas diagonais. O jogador 1, ele pode se ligar a quantos jogadores? Não, vamos pensar geral, vai. O jogador 1, ele pode se relacionar a 7 jogadores. Ó, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Por quê? Porque são 8 jogadores menos ele. Certo? Então, pensando só no jogador 1, ele pode se relacionar com 7 jogadores. Só que nós temos 8 jogadores, então a gente poderia pensar em 7 vezes 8. Certo? Exatamente. Só que se a gente pensar em 7 vezes 8, a gente sempre tem que desconfiar assim, será que eu contei tudo? Será que eu estou contando a mais? Tá? Então, qual que é a estratégia que eu sempre utilizo? Eu pensei em 7 vezes 8. Vou pensar assim, espero que isso aqui esteja correto. Vamos aplicar esse mesmo raciocínio numa situação que tem uma quantidade menor que eu consiga visualizar a solução. Então, essa daqui é uma quantidade menor de jogadores, eu consigo visualizar que são 6 a resposta. Se eu fosse utilizar este raciocínio para este caso, o que seria? Bom, o jogador A, ele tem 3 possibilidades de jogos, né? Um A, B e C. Mas como tem 4 jogadores, eu vou multiplicar por 4. E aí esse resultado está dando 12. Só que 12, observando aqui na minha figura, está incompatível com essas 6 aqui. Entendeu? Uma estratégia de como fazer problemas de análise combinatória é você reduzir o problema e transferir o seu pensamento combinatório para um problema mais simples e ver se dá certo.
Obviamente que não está dando certo. Significa que se eu realizar esse pensamento 3 vezes 4, eu estou contando jogos a mais. Agora vamos tentar descobrir por que a gente contou a mais. Porque é o seguinte, quando você pensa em 4 jogadores e cada um deles se ligando em 3, você pensou no A se ligando no B e você pensou no B se ligando no A. Deu para entender? Então, você está contando cada uma dessas arestas aqui 2 vezes. Né? Então, se você está contando cada aresta 2 vezes, o que você tem que fazer para chegar no resultado? Você tem que dividir por 2. E aí, 12 dividido por 2 dá 6. Ok. Esse pensamento funcionou. Aí você transfere esse pensamento para cá, para o seu problema. Então, o que você tem que fazer? Tem que dividir por 2, que vai dar, a gente simplifica aqui 8 com 2 dá 4. 4 vezes 7, 28. Tudo bem, povo? E aí você pode até botar o 8 aqui assim, ó, 28, para ver se tem uma lógica, né? Ver se mantém o padrão. Então, por exemplo, do 1 para o 3, o que aconteceu? Você somou 2. Então, eu ia falar dessa curiosidade, na verdade. Essa é uma curiosidade da contagem. Como o Fábio sempre falou, né? Matemática é a ciência dos padrões, né? Isso. Falamos isso. Então, essa daí é uma tabela que mostra que existe um padrão aí, né? E a gente pode perceber esse padrão e ver se segue uma lógica. Então, do 3 para o 6, a gente está somando 3. Do 6 para o 10, a gente soma 4. Isso. Já perceberam a lógica? Do 10 para o 15, a gente soma 5. Do 15 para o 21, a gente somou 6. Então, do 21 para o próximo, a gente teria que somar 7, se fosse o padrão. E ó, que legal, que lindo. Isso. Agora, tem esse detalhe. Por que essa questão foi chamada de fácil? Porque o 8 está próximo ali. Então, era fácil, entre aspas, a partir do momento que você encontra esse tipo de padrão, você aplica esse padrão e vai chegar ao próximo. Mas por que o pensamento do Léo ele é importante para ali? Porque ele serve, por exemplo, imagina que ele perguntasse não se fosse 8, mas se fosse 18. Sabe? Se fossem 18, você não... Poxa, imagina você ter que fazer um por um até chegar ao 18 para saber qual era aquele cara lá. Então, esse pensamento de você entender, olha, quantas pessoas eu preciso para jogar? 2. Então, quantas pessoas eu tenho para escolher para ser a primeira? 18. Quantas pessoas eu tenho para escolher para ser a segunda? 17. Como eu sei que eu estou pensando sempre dobrado, depois eu divido por 2. Então, esse pensamento que o Léo está tendo aí, né, Léo? Até bota os 2 tracinhos de novo ali, assim. Bota 2 tracinhos aí embaixo. Como assim, 2 tracinhos? Igual a gente faz o 7 e 8 aí, você não botou o 7 e o 8 em cima dos 2 tracinhos? Faz 2 tracinhos. Tá. Faz 2 tracinhos. Então, na verdade, quando você olha para isso aí, num jogo precisa de 2 pessoas, beleza? A pergunta que você vai fazer é quantas pessoas você vai escolher para botar na primeira posição. Pode ser também. Né? Então, olha só. Como eu falei, quantas pessoas eu tenho para decidir para colocar ali? Quantas? Né? Nesse caso aí, 8. Porque eu tenho 8 pessoas. Obviamente, quantos me sobram para botar na segunda posição? 7, porque eu já escolhi uma antes. Só que como esse jogo, ou seja, a ordem não importa, né? Então eu estou contando dobrado. Aí eu tenho que dividir por 2. Porque esses caras podem assumir posições aleatórias, aqui ou aqui. Então eles podem estar aqui ou aqui, eu contei dobrado. Pronto. Então, olha só aí são 3 maneiras de resolver a mesma questão. Sim. Apesar da conta ser a mesma, 8 vezes 7 dividido por 2, são maneiras de chegar a ela muito diferentes. Entendeu? Exatamente. Bom, e falando para os professores, o ideal, quando você for ensinar análise combinatória, é você fazer os exercícios antes e tentar enxergar o máximo de soluções possíveis. Né? Você tem que ir preparado para tentar mostrar para os estudantes o máximo de soluções possíveis, de pensamentos possíveis, de organização de pensamento, entendeu? Porque matemática é isso, a gente tentar organizar de uma maneira que você consiga enxergar mais fácil, né? Então, você pode enxergar visualizando os padrões, você pode enxergar geometricamente, que já é um outro raciocínio,
E a geometria auxilia muito, né? Tanto na álgebra quanto na aritmética. A geometria está ali para dar uma beleza para a matemática. E aí, pessoal, vocês gostaram dessas soluções aí? Vocês tinham enxergado todas elas? Vocês têm uma outra solução possível? Não? Muito bem. Só por curiosidade, o Campeonato Brasileiro tem quantos times? Você sabe, Fábio? 20. 20. Então, aí, poderia ter um contexto do Campeonato Brasileiro aí, né? Exatamente. E aí todo mundo joga contra todo mundo e tem ida e volta. Isso. E aí poderia se criar uma questão dessa. Beleza? A geometria foi boa. É isso aí, Marcelo. Sempre, se você conseguir relacionar campos diferentes da matemática, é sempre legal, sempre bom. Verdade. Porque a gente mostra também que a matemática não é uma coisinha, caixinhas assim, né? Progressão aritmética é uma caixinha. Função afim é outra caixinha. Consegue relacionar os dois, é muito mais legal, né? Exponencial com progressão geométrica e etc. Beleza? Então, mais uma dica interessante é usar a geometria na análise combinatória. Legal, legal. Muito bem. Então, vamos para um problema que é em 2015. A bandeira de um estado é formada por 5 faixas, A, B, C, D e E, dispostas conforme a figura. E aí, então, temos a figura aí. Deseja-se pintar cada faixa com uma das cores verde, azul ou amarelo. Então, temos três possibilidades de cores aqui, certo? De tal forma que as faixas adjacentes não sejam pintadas com a mesma cor. O cálculo do número de possibilidades distintas de se pintar essa bandeira com a exigência acima é. Muito bem. Então, uma coisa que pode atrapalhar é você saber o significado da palavra adjacente, né? Então, adjacente, adjacente. Essa palavra apareceu primeiro lá em trigonometria, vocês lembram? Em trigonometria a gente fala cateto adjacente. O que significa ad? Não sei se eu falei para vocês lá na época. Ad significa junto. Jacente eu não sei o que significa. Mas é o cateto que está junto ao ângulo, né? Então, por exemplo, o ângulo de 30 graus aqui, esse aqui é o cateto adjacente. Certo? Porque ele está junto ao ângulo. Obviamente você vai perguntar, mas e esse outro aqui? Esse outro não é cateto, esse outro é hipotenusa, certo? Então, só tem um cateto que é ad junto ao ângulo, ok? Então, faixas adjacentes são as faixas que estão coladas uma na outra. Então, o E está adjacente a D, D está adjacente a A e está adjacente a C. Tudo bem? O A está adjacente a B, a C e a D. Beleza, pessoal? Então, isso aí é um pré-requisito para se fazer esse item aí, essa questão. Tá bom? Por curiosidade, lá na língua portuguesa, nós temos o adjunto, ad nominal. Significa junto, junto do nome. Ou adjunto adverbial, que é junto, junto, junto do verbo. Beleza? É porque, assim... Jazéria ao lado. Ó, que legal. Isso. Acho que é isso mesmo. Jacéria é porque está ali. Estar lá. Ao lado. Igual o jazigo, está deitado, está lá deitado. Isso mesmo, eu estava tentando lembrar isso aí. É verdade. Vem de estar deitado, jazigo. Igual o jazigo de cemitério. O jazigo está deitado. Muito bom, João. Obrigado muito aí pela... Bom, legal, muito bom. Bom, então vamos tentar pensar sobre o assunto aqui. São 3 cores, né, que a gente pode utilizar. E aí, como é que vocês pensariam?
Alguém tem alguma solução? Alguém Legal, está João. falando, Zé? Com Sim, certeza. sim, Se sim. a gente puder. Jazer, na verdade, não é ao lado, não, Léo. É deitar. Jazer é deitar? É, jazer é deitar. Por isso que eu tô falando, eu tô lembrando porque eu lembro de jazigo. Deitar ao lado, deitar junto. Isso. Adjacente é como se fosse jazer ao lado, deitar ao lado, tá deitado. Muito bom. Muito bem. Então, para esse problema aqui, a gente pode pensar que, vamos começar pela letra A aqui. Nessa região A, nós temos 3 possibilidades para colocar cores. Só um instantinho, Léo. Eu Ó, quero eu interromper o Léo, porque olha só, eu queria saber onde ele ia escolher. Por que vocês acham que o Léo escolheu começar pelo espaço A? Porque normalmente a gente começa a contar por aquele local que aparentemente tem a maior restrição. Então, onde tem o problema, por exemplo, o problema está no A, porque ele está lá ligado com uma porção de outros, né? Todos os outros são ligados ali praticamente a outro. Então, ele começa com A, pronto. Aí ele vai ver a contagem a partir de onde aparentemente está o problema. Está ligado a mais de uma. Sim, tá ligado a 3 regiões aí, né? Exato. Então, por exemplo, se eu escolher uma cor para a letra A, eu não posso escolher a mesma cor para a letra B. Então, na letra B, na região B, eu só tenho 2 possibilidades. Consequentemente, na região C, eu só tenho uma possibilidade. Vocês concordam? Porque se eu escolher verde para A e azul para B, na C só me sobra o amarelo. Só tem uma possibilidade. Certo? E na região D? O que vocês acham? Quantas possibilidades nós temos? Bom, na região D tem que ser diferente de C e tem que ser diferente de A. Então só sobra uma possibilidade aqui. Certo? E na região E? Na região E só não pode ser igual a D. Então me sobram 2 possibilidades. 3, 2, 1, 1, 2. Cadê? 3, 2, 1, 1, 2. Letra B. Agora vamos pensar o seguinte. Ah, mas você começou na região A. Vamos começar na região E. Boa. Vamos começar na região E. Vamos ver se vai dar a mesma coisa, né? Porque se der diferente, aí, putz, aí tem que parar tudo. Tem que repensar esse problema. Vamos começar com 3 possibilidades para a região E. Bom, se eu tenho 3 possibilidades para a região E, na D, eu só não pode ser igual a E, então só tem 2 possibilidades. Certo? Agora eu vou escolher para C. Para C, eu só não pode ser igual a D, então eu tenho 2 possibilidades para C. Certo? Agora tem que ir para A. Por quê? Porque já foi escolhido para C e para D, eles estão ligados. Então, na região A não pode ser nem igual a D, nem pode ser igual a C. Então, só tem uma possibilidade para A, para a região A. E para a região B, não pode ser igual a A e não pode ser igual a C. Então, só resta uma possibilidade para B também. Se você for ver, os números são os mesmos, né? 3, 2, 2, 1. Tá bom? E você pode fazer isso começando em qualquer região que você vai encontrar esses 5 números aí. Tá? Beleza, pessoal? Alguma dúvida? Alguma dúvida? Não dúvidas? Ele é um problema que, aparente, para quem faz ele pela primeira vez, ele parece difícil, né? Eu coloquei fácil ali porque eu já conhecia, então. Mas aí é uma questão de fazer exercício, tá, pessoal? Realmente, para quem... Agora eu estou pensando, a primeira vez que eu vi esse problema, eu achei difícil. Eu não... Vou botar um FM ali. Propriedade comutativa. É isso aí. Muito bem. Beleza. Enem 2017, essa foi um item
polêmico na época, tá? Muito. Entrou com recurso e tal, mas enfim, que é o mesmo princípio da anterior, tá? O comitê organizador da Copa do Mundo de 2014 criou a logomarca da Copa composta por uma figura plana, e o slogan, juntos num só ritmo, com as mãos que se unem formando a taça FIFA. Considere que o comitê organizador resolvesse utilizar todas as cores da bandeira nacional. Então, verde, amarelo, azul e branco são 4 cores para colorir a logomarca de forma que as regiões vizinhas, e aí está falando vizinhas, não está falando de adjacentes, né? Tenham cores diferentes. De quantas maneiras diferentes o comitê organizador da Copa poderia pintar a logomarca com as cores citadas? Muito bem, então esse aí é o problema equivalente ao anterior, né? Tudo bem, povo? Então vamos lá resolver com o mesmo pensamento anterior. Vamos começar aqui dentro. São 4 possibilidades, né? 4 para essa região. Então, essa daqui só pode ter 3. Essa daqui parece que não está ligada nem a essa, só pode estar ligada. Vamos botar assim, nomear aqui: região A, região B, região C, região D, região E e região F. Tá? Para tentar facilitar aí a nossa visualização. Então, se eu começar pela região A, eu tenho 4 possibilidades. Na B, eu tenho 3. Na C, eu tenho 3, porque só não pode ser diferente da A. Na D, eu tenho 3, não pode ser diferente da A, porque não está ligado na C. Na E, eu tenho 3 também, porque não pode estar na D. E na F, eu tenho 3 também, que só não pode ser igual a E. Então, a resposta está aí. 4 vezes 3, vezes 3, vezes 3, vezes 3, vezes 3. Quanto é que dá isso aí, povo? 9, 81, 243. 972. Vezes 4. Só pode ser 972. Qual é a polêmica? E é a segunda polêmica que eu acho aí também, Léo. Lembra da outra questão de 2017, do logaritmo? 2017 tem outra questão polêmica que não foi vista a tempo, mas essa tem uma questão, para mim, bastante polêmica. Porque ele diz para utilizar todas as cores. Certo? Cadê? Ele diz para usar todas as cores. Ele não diz no máximo todas as cores. Cadê? Aqui, ó. Resolveu-se utilizar todas as cores para colorir. Todas as cores da bandeira nacional. Então, ele teria que falar ali quantas maneiras no máximo. Porque se você usa todas as cores obrigatoriamente, se você tem que usar todas as cores obrigatoriamente, essa resposta está errada. Por quê? Porque se você usa obrigatoriamente todas as cores, você tem que retirar aquilo que foi usado, por exemplo, se você usa exatamente 3 cores. Então, isso tem que ser tirado. Você pode usar exatamente 3 cores para pintar isso que está aí. E aquelas, obviamente, quando você tira isso, você tira aquela que foi usada também exatamente 2 cores. Então, você tem que colocar de volta aquilo que foi pintado exatamente com 2 cores. Né? Então, há um problema aí, que você tem que calcular tudo, que esse aí é o máximo, 972. Aí você teria que tirar aquilo que foi exatamente 3 cores, então seria... como é que chama? Seria 3... Entendeu ou não? Sim. 3 vezes... Daria para usar 2 cores só, né? Para pintar isso aí. Sim, entendeu? Pode pintar exatamente com 3, exatamente com 2, porque é possível. Com uma cor só é impossível, porque aí você... A condição seria... Mas com 2 cores já seria possível também. Então, quando você tira todas as que são exatamente 3 cores, você tem que botar de volta porque você tirou aquelas que são exatamente 2 cores. Essa questão não é simples, ela foi por causa de uma expressão
ela gera problema e, para mim, teria que ser anulada. Para mim. Não sei se foi na época. Mas Não, ali é de quantas maneiras diferentes, no máximo, sim, sim. comitê organizador. Mas isso sou eu pensando, né? É. Se Não, ele mas bota a sua no. argumentação é consistente, cara. Oi? A sua argumentação é consistente, tá errado isso aí, Entendeu? essa questão. Eu, quando li isso aí, eu não achei. Porque, inclusive, eu não achei fácil. Aham, Entendeu? Eu é. não achei fácil. Se tem essa restrição, cara, aí o problema fica muito difícil. Pois é. Quer dizer, você tem que Entendeu? somar, né? Com possibilidade de 2 Não, cores, com 3 cores e bastava. 4 cores. Isso, exatamente. Bastava. Não, o que eu tô falando? Bastava dizer no máximo. E aí É, seria essa a resposta. No máximo é isso aí. você precisa Agora, dessa. se você realmente tem que usar todas as cores, você pode pintar só com 2 cores, só com 3 cores e com 4 cores. Ou seja, você teria que somar as 3 possibilidades. E aí, só com 4 cores, né? Vamos dizer assim, usando exatamente 4 cores. É, E aí tem princípio de inclusão e exclusão, seria uma questão muito mais difícil do que isso aí. com certeza. Não é tão simples. Não vou responder aqui agora porque não faz sentido aqui nessa questão. É, Entendeu? Mas essa é a minha argumentação para dizer que essa questão, para mim, ela tem um problema de enunciado. bem mesmo. Legal, legal você apontar isso. Muito bem, povo. Vamos para a próxima. Alguma dúvida? Algum comentário? Tudo bem. 2015. Uma família composta por 7 pessoas adultas, após decidir o itinerário da sua viagem, consultou o site de uma empresa aérea e constatou que o voo para a data escolhida estava quase lotado. Na figura disponibilizada pelo site, as poltronas ocupadas estão com X e as únicas disponíveis estão em branco. O número de formas distintas de se acomodar a família nesse voo é calculado por. Então, são 7 pessoas, né? Então, tem 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 lugares. Então, vamos lá, pessoal. Vamos tentar aqui. Então, aí tem um. Vamos botar assim, pessoa P1, P2, P3, P4, P5, P6 e P7. E aí, como é que vocês resolveriam isso aí, pessoal? Tem 7 pessoas e você tem 9 lugares. Aqueles 9 lugares em branco lá. Tá? Lugar 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 lugares. Pergunta é, o número de formas distintas de se acomodar a família nesse voo. E aí? Como é que vocês resolvem isso aí? Você pode pensar em 7 fatorial, pode pensar em 9 fatorial, pode pensar... A dificuldade desse problema é você pensar o que se encaixa no quê, né? São as pessoas que se encaixam nos lugares, ou os lugares se encaixam nas pessoas? Será que dá o mesmo resultado? E aí, como é que vocês pensam? Alguém... E eu não achei fácil isso aí não, tá, Léo? Eu não acho É, fácil pensar isso aí não. por que, Vanessa, letra A? 9 fatorial dividido por 2 fatorial. Porque fazendo, tipo, tem 7 espaços, porque se for fazer daquele jeitinho dos quadrados, do quadradão dos espaços, vai ter 7 espaços porque são 7 pessoas. Aí a primeira pessoa vai ter 9 possibilidades, a outra vai ter 8, 7, aí vai chegar até o 3. Aí vai ser 9 fatorial dividido por 2, porque não vai ter, porque só vai chegar até o 3. Show! Não deu para Claro, explicar direito, mas Não, explicou muito bem. é isso mesmo. Porque cada pessoa, você vai falar assim, cada pessoa tem quantas escolhas? Excelente.
Foi assim que eu pensei. Excelente, excelente. Acho que você explicou perfeito. Mas alguém tem uma outra explicação? Pensou de uma maneira diferente? Porque a dificuldade desse item, dessa questão aí, é exatamente você vai fixar os lugares, você vai fixar as pessoas, né? Porque você pode ter pensado assim, lugar 1 tem 7 pessoas para colocar. Lugar 2, aí você chega no lugar 8 e acabou a possibilidade. Aí parece que está faltando alguma coisa, né? Mas acho que o que a Vanessa falou, e foi muito legal, é assim, imagina que você é uma dessas pessoas fazendo escolhas. É isso É aí aí. que eu estou falando, você tem que virar o personagem do problema. Essa que é a questão quando você vai para análise combinatória. Então, por exemplo, se você é uma pessoa 1 e é a primeira pessoa a escolher, quantas opções você tem para escolher? Né? Uhum. Porque, assim, se fossem 9 pessoas em 9 lugares, não tem dúvida, é 9 fatorial. Sim. Né? É 9 fatorial. Agora, você tem uma quantidade diferente de pessoas e lugares, aí você tem que pensar um pouco mais de como é que você vai ajustar, como é que você vai fazer essa contagem, né? Bom, então, E o legal, assim, como a Vanessa conhece a representação fatorial, ela viu que vai até o 3, então ficou faltando o 2 e o 1, que é exatamente dividir por 2 fatorial. Foi muito interessante a resolução da Vanessa. é isso aí. Então, você pode pensar assim, a pessoa 1. A pessoa 1 tem 9 possibilidades para escolha. Pessoa 2, 8 possibilidades. E assim por diante até a pessoa 7, que vai ter 3. 3. Isso aqui é o 9 fatorial sem o 2 vezes 1. Então, você divide por 2 fatorial. Certo? Alternativa A. Alguém pensou em uma outra possibilidade, pessoal? Bom, essa é uma questão que eu não acho fácil de jeito nenhum para as pessoas pensarem. Não acho. E olha que eu já dei questões parecidas com essa assim milhares de vezes, dificilmente alguém acerta, inacreditável. É porque esse ainda por cima tem respostas ali para você comparar. É. Eu também prefiro a solução da Vanessa. Pois é, mas Então, o problema é se você pensasse assim, ó, lugar 1. Lugar 1, você tem 7 pessoas para colocar no lugar 1. Lugar 2, você tem 6 pessoas para colocar no lugar 2. Aí você vai chegar em 7 fatorial. E ainda vai sobrar cadeira, o lugar 8 e o lugar 9, né? Entendeu? E aí você não chega em resultado nenhum, você não chega em conclusão nenhuma. Então, nesse tipo de problema, você tem que pensar o que se encaixa no quê. No caso, as pessoas elas vão se encaixar, vão escolher os lugares, né? Isso, exatamente. Nós vamos escolher. É isso aí. Beleza, pessoal. Dúvidas? Então, esse pensamento aqui não vai chegar a lugar nenhum. legal, João. Maravilha. Um cliente de uma locadora 2014 tem o hábito de alugar 2 filmes por mês. Quando os devolve, sempre pega outros 2 filmes, e assim sucessivamente. Ele soube que a videolocadora recebeu alguns lançamentos, sendo 8 filmes de ação, assim, ação 8, comédia 5, drama 3. E por isso estabeleceu uma estratégia para ver todos esses 16 lançamentos. São 16 mesmo? Inicialmente alugará em cada vez um filme de ação e um de comédia. Quando se esgotarem as possibilidades de comédia, o cliente alugará um filme de ação e um de drama, até que todos os lançamentos sejam vistos
e sem que nenhum filme seja repetido. De quantas maneiras distintas a estratégia desse cliente poderá ser posta em prática? Então, vamos ver se entendemos aqui. Ação. Ele vai pegar a ação, digamos assim, ação 1 com comédia 1, né? Aí ação 2 com comédia 2. E assim vai até ação 5 com comédia 5. Depois, ele vai fazer ação 6 com drama 1. Ação 7 com drama 2 e ação 8 com drama 3. Esse é um esquema do que vai acontecer, certo? E aí, pessoal, como é que seria a solução desse problema? De quantas formas distintas a estratégia desse cliente poderá ser posta em prática? Todo mundo pensando? Alguém já tem uma solução aí? Vocês estão entendendo alguma alternativa aí? Hein, pessoal? Pô, quero saber quem foi que calibrou isso como fácil. Fui eu, cara. Porque acho que eu pensei na primeira solução, olhei pro gabarito e falei assim, essa aí mesmo. Essa não é fácil, Vamos não, tentar cara. reduzir o problema? Vamos tentar reduzir o problema. Aham. Ó, digamos que tenham 4 filmes de ação, 3 de comédia e 1 de drama, tá? Então, poderia ser A1, C1. Eu diminuiria mais ainda, 3, 2, 1, para poder fazer legal isso aí, para ver. 3, 2, 1. É, é, porque fica bem mais fácil agora de entender. Então, tem ação 1, ação 2, ação 3. Comédia 1, comédia 2, drama 1. Eu pensei o seguinte, ó. Eu tenho 3 fatorial de possibilidades de colocar uma ordem de ação, tá? Então, é A1, A2, A3, A1, A3, A2, A2, A1, A3, A2, A3, A1, A3, A1, A2 Isso aí, e A3, a 2 a 1. A2, A1. Vocês entenderam por que o Léo fez isso? Ele está pensando assim? Eu vou pegar eu vou distribuir os filmes de ações numa determinada ordem. Então, eu tenho 3 fatorial possibilidades, ou seja, 6 possibilidades de colocar os filmes de ação em ordem. Agora eu vou ordenar os filmes de comédia. Só tem 2 possibilidades, ou é C1, C2,
ou é C2, C1. Certo? Né? Ou é C1, C2, ou C2, C1. Certo? Eu posso... Aí diz que quando acabar faz o quê? Então, aí na D eu tenho... Putz, essa restrição D aqui é só uma possibilidade de drama, né? Mas se tivesse duas, eu teria mais... Isso, não, mas... Então, realmente, eu tenho que multiplicar tudo, né? Isso. Exatamente. Vai ter que multiplicar todas as possibilidades do A, do C e do D. Ou seja, é a B mesmo. Não é? Isso. Exatamente. Você tem 8 você distribui as 8 fatorial possibilidades de ação. Isso. Aí você vai distribuir as 5 de comédia, 5 fatorial, depois as 3 de drama, 3 fatorial. Exatamente. E isso não é simples de ver, não. Não é simples de ver. Deixa eu até conferir o gabarito aqui, 23. Eu não confiro, não, mas é isso. Com certeza. 23 bola, ufa. É isso e isso é difícil, isso não é fácil, não. Exatamente. Vamos aqui. Então, pessoal, esse é um exemplo legal da gente perceber que, cara, a análise combinatória você tem que ter muito cuidado, você tem que reduzir o problema para ver se o seu raciocínio está correto. Eu olhei assim e falei assim, não é possível que está muito fácil isso aí. Né? Aí eu pensei que, de repente, poderia ter alguma restrição de mudar a comédia com drama de posição e tal. Mas não, é isso mesmo. Alguém tem algum comentário? Alguém chegou a alguma outra solução? Não? Muito bem. Então, vamos para a próxima. Muito bem. Um modelo de telefone celular, então, 2020 digital. O modelo de telefone celular oferece a opção de desbloquear a tela usando um padrão de toques como senha. Os toques podem ser feitos livremente nas 4 regiões numeradas da tela. Então, 4 regiões numeradas da tela. Sendo que o usuário pode escolher 3, 4 ou 5 toques ao todo. Qual expressão representa o número total de códigos existentes? Bom, essa é uma questão que aparece pela primeira vez o OU. Esse OU aqui. Esse OU aqui vai fazer muita diferença, pessoal. Então, vamos pensar o seguinte, vamos pensar um caso mais simples, que é o 3, ou seja, 3 toques ao todo. Ok? Então, você tem lá uma senha, né? Você tem 4 regiões, região 1, região 2, região 3, região 4. E vamos botar aqui senha. Com 3 opções. 3 toques. Tá? Só para a gente começar a pensar no problema. Então, senha de 3 toques poderia ser a senha 1, 2, 3. Poderia ser a senha 1, 2, 4. Poderia ser a senha 1, 3, 2. Pode ser a senha 1, 3, 4. Pode ser a senha 1, 4, 2, 1, 4, 3. Correto? Tem mais? Começando com 1, não? Não. Não. Bom, se começando com 1, nós temos 1, 2, 3, 4, 5, 6. Tem 4 possibilidades para a primeira, vezes 6. Eu acho que dá 24 possibilidades com 3. É isso mesmo? Não. Não? Não, por quê? Porque você, na verdade, você tem... Vamos lá, porque eu costumo fazer o seguinte. Bota 3 espacinhos aí, Léo. Bota 3 espacinhos. Então, mas vai dar 4 vezes 3 vezes 2. Não, porque você pode repetir. Peraí. É verdade. Não tem restrição de ser distinto. É 4 vezes 4 vezes 4. É verdade. Então, são... 4 elevado a 3.
4 possibilidades para o primeiro toque, 4 Isso. e 4 para o terceiro, 4 a terceira. Exatamente. Então, na verdade, pode ser isso aí, pode ser 1-1-1, pode ser 2-2-2, pode ser 3-3-3. Então, isso aí é só uma possibilidade, assim. Isso pode, tá vendo? Exatamente. E aí a contagem é muito maior do que isso aí. Esse problema aqui, ele é o equivalente, com 3 toques, é o equivalente àquele do avião. Sim. Né? Tem 3 pessoas e 4 lugares para colocar. Exatamente. Né? Beleza. Aí, com 4 toques, o pensamento é análogo, seria 4 elevado a 4. Né? Exatamente. Então, esse problema aqui, quando você fala ou aqui, você precisa distinguir 3 situações diferentes. Inclusive, a semântica, né, da palavrinha ou na matemática. O que significa ela? Sim, Vanessa. Então, 3 toques, a gente tem 4 fatorial, ou 4 a terceira, com 4 toques. Então, 4 toques, eu preciso de... 4 elevado a 4? Eu tenho 4 possibilidades para o primeiro toque, 4 para o segundo, 4 para o terceiro, 4 para o quarto, 4 para a quarta. Né? E com 5 toques... Analogamente. É a mesma coisa. Eu tenho 1, 2, 3, 4, 5. Tenho 4 possibilidades para o primeiro toque, 4 para o segundo, 4 para o terceiro, 4 para o quarto, 4 para o quinto, 4 a quinta, 4 a quinta. Né? Então, o que eu preciso fazer? Eu preciso considerar cada uma dessas situações distintas, né? Então, eu preciso somar essas situações aí. Porque elas não. Por que a gente não usa o princípio fundamental da contagem e não seria vezes? Porque a gente não está fazendo com que eles ocorram simultaneamente. O princípio fundamental da contagem, ele funciona quando você vai fazer essas escolhas e elas ocorrem simultaneamente. Nesse caso aí, quando a gente usa a palavrinha ou, é porque eu estou fazendo uma junção das quantidades. É a união das quantidades ali. Exatamente. Na definição está escrito, né? Simultaneamente, lá na definição da princípio fundamental da contagem. Isso. Alguma dúvida, povo? Não dúvidas. Beleza. Bom, então, nesse final da aula, eu vou tentar apresentar para vocês a diferença dessas 3 situações, né, que o pessoal chamou de permutação, arranjo e combinação, tá bom? E é bom a gente entender a diferença dessas situações e não se preocupar tanto com o nome, sim, depois que você faz muitas vezes, você acaba associando a situação ao nome, né? Permutação, arranjo e combinação. Mas o mais importante é você, em cada situação, perceber o raciocínio que está por trás. Beleza? E as diferentes... o que diferencia cada uma dessas situações, tá bom? Então, a primeira que a gente está chamando de permutação tem várias possibilidades aí de situações. Anagrama é uma delas, né? Então, foi lá no início da aula que a gente começou a falar de anagramas. Então, nós temos 5 letras aqui, ou 5 pessoas. A gente pode perguntar quantos anagramas podemos formar com essas 5 letras, pode perguntar quantas filas indianas nós podemos formar com essas 5 pessoas. Se você for bater uma foto com essas 5 pessoas, de quantas maneiras você, né, elas em fila, assim, você pode perguntar a elas de lugar, tá bom? Então, essa é a situação de permutação. Você está considerando os lugares que as pessoas vão tirar foto e a mesma quantidade de pessoas. Beleza? E aí você vai ter 5 possibilidades para a primeira letra, ou 5 possibilidades da primeira pessoa se encaixar lá na fila. Obviamente, como as pessoas e as letras são distintas, você só tem 4 possibilidades para a segunda posição, 3 para a terceira, 2 para a segunda e 1 para a última. Beleza? E esse aqui é o nosso 5 fatorial. Ok?
Maravilha. Agora a situação, uma outra situação diferente das 5 letras, eu tenho que escolher 3 para formar anagramas. Ou das 5 pessoas, eu tenho que escolher 3 para ranquear ou botar numa colocação. Ou então as 5 pessoas vão participar de uma corrida, tal. E aí tem a primeiro, segundo e terceiro lugar, né? Então tem várias possibilidades aí, né? No caso, para a gente pensar, né, em anagramas. E quando você não pode repetir cor, por exemplo, né? Vai pintar uma bandeira lá com 3 espaços, você tem 10 cores, né? No qual você não pode repetir a cor, né? Que está do lado, ou repetir cor nenhuma, né? Durante a bandeira, não é só que está do lado. Não pode repetir a cor mesmo, né? Sim. Não é só o que está do lado, também é um tipo de arranjo ali que vai acontecer ali. Então, vamos pensar aqui que a gente tem, tem 5 pessoas lá, e aí tem o primeiro colocado, o segundo colocado, o terceiro colocado, né? Então, tem 5 possibilidades para o primeiro colocado, 4 para o segundo, 3 para o terceiro, né? Isso aqui não é o 5 fatorial, né? É o 5 fatorial, e você tem que, para formar essa multiplicação aqui, o que acontece? Você tem que tirar o 2 vezes 1, né? Você tem que eliminar o 2 vezes 1 daqui, né? E aí, como é que se elimina esse 2 vezes 1? Colocando um 2 fatorial aqui embaixo. E aí você só sobra o 5 vezes 4 vezes 3. Eu não gosto muito de ficar... Eu nem uso fórmula. Eu não uso. De ficar usando esses termos e fazendo, por exemplo, no caso é ANP, né? Aí fica N fatorial dividido por N menos P. N menos P fatorial. Eu não uso essa fórmula porque, inclusive, não sei se vocês sabem, colegas, essas fórmulas de permutação, arranjo de combinação, de fato, em termos de problema, elas resolvem de 2 a 3% dos problemas no máximo. Todos os outros é uma mistura de pensamentos. Então, o princípio fundamental da contagem resolve todos. Exatamente. Então, se você pensar só nisso aqui, que é o princípio fundamental da contagem, é suficiente para você resolver os problemas, tá? Tudo bem? Porque o que acontece sabe quando você está lá nos anos iniciais, aí os estudantes perguntam assim, professor, é um problema de mais ou de vezes? É a mesma coisa, entendeu? Você não está promovendo um raciocínio para o aluno, você está promovendo que é demais, então vou fazer um determinado procedimento. É de vezes, então é o outro procedimento. É arranjo, então vou fazer a fórmula do arranjo. E não é isso que a gente quer, né, dos estudantes. A gente quer que eles, diante de um problema, eles consigam raciocinar independente de fórmula, de nome, de situação, né? É uma nova situação e você vai pensar a partir do princípio fundamental da contagem mesmo. Se tem restrição, tem que dividir, né, você tem que retirar algum caso particular, tal, né? Isso dá mais independência para os alunos, né? Mais independência, porque se você só explica análise combinatória por fórmula, você deixa eles muito dependentes das fórmulas, né? Certo? Muito bem. E aí a gente vai para o caso da combinação, né? Então, o que seria, qual a diferença entre a combinação e as anteriores? Enquanto o anagrama eu estou pedindo, né, a possibilidade de colocar 3 pessoas em fila das 5, na combinação eu quero escolher 3 possibilidades. 3 pessoas das 5. Tá? Então, obviamente que para você pegar um primeiro, segundo, terceiro lugar, se você pega A, B, C... É um pódio, né? Isso é um pódio. É um pódio. Primeiro lugar A, segundo lugar B, terceiro lugar C. Se você muda o lugar, é outro pódio. Exatamente. Se você mudar o B com C, é outro pódio. Por outro lado, quando você pergunta assim, eu quero grupos de 3 pessoas... Vamos lá, eu, Léo e João. João, Léo e eu. Léo, João e eu.
Mudou o grupo? Exatamente. Aí você Não. imagina uma bolinha, imagina um conjunto mesmo, entendeu? Uma galera ali em volta de um círculo, dando as Dentro de um bolo. mãos, entendeu? Não tem uma ordem, eles estão juntos. É esse grupo aqui, certo? Então, obviamente que aqui, nessa situação, tem muito mais possibilidades, né? Aqui, ó, já apresentamos pelo menos duas possibilidades. E na combinação, está todo mundo junto, então, obviamente que tem uma quantidade menor de grupos, de 3 pessoas, no caso, né? A gente pode formar. Então, agora vamos entender o que está acontecendo aqui. Por que a gente divide por não sei o que lá fatorial? Então, é o seguinte, eu tenho 3 pessoas aqui. Essa primeira linha aqui, eu estou apresentando todas as possibilidades de pegar 3 pessoas, tá? Sem repetir, né? Então, por exemplo, ABC, ABD, ABE. Então, eu fiz ABC, depois ABD, que é o segundo, depois ABE, os 2 primeiros com o quinto. Então, está aqui os 3 primeiros com AB, né? AB, AB, AB. Agora, eu peguei AC, A e C. AC, B já não preciso contar, porque eu já contei anteriormente. AB e D, está aqui. Oh, desculpa, AC e D. Depois AC e E, está aqui. AC e E. Acabou as possibilidades do A com C. Agora eu vou com A e D. A e D. Aí tem A, D, E. E acabou as possibilidades com A. Agora vamos para o B. Então, B... Deixa eu pegar outra cor. B... Vou repetir a cor aqui, não vai ter jeito. BCD. BCD. BCD está aqui. Depois B, C e E. Está aqui. Agora... Bom, não vai ter jeito. B, D e E. Está aqui. B, D, E. E, por final, os últimos 3. C, D, E. C, D, E. Tá? Então, aqui tem... Na primeira linha, está apresentadas todas as possibilidades de eu conseguir os grupos de 3 pessoas. Tudo bem, pessoal? Beleza? Quando a gente faz arranjo, nós estamos contando, além desses 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, além desses 10 grupos, dentro de cada grupo a gente está contando ABC, por exemplo, ACB, BAC, BCA, CAB e CBA. Que, na verdade, é aquela mudança de posição que não faz diferença. É exatamente os 3 fatoriais aqui. E você contou a mais. Se você contar mais em cada um deles, é só você, então, fazer. Você contou a mais. Então, a ideia é a seguinte, que cada grupo de 3 aqui, ele se repete, né? No caso aqui, a gente tem que escolher uma. Ele se repete 3 fatorial vezes. Exatamente. Né? Então, nesse caso aqui, ficaria ABD, ADB, BAD e etc. Você, né, a gente já fez isso aqui várias vezes. Isso. Cada uma dessas colunas repete-se 3 fatorial vezes. Mas o que você está interessado? Você está interessado só na primeira linha. Ou só em uma das linhas. O resto, você pode jogar fora. É igual. É igual. Então, quando eu penso assim, eu tenho 3 posições para escolher no meu grupo, tá? Se você pensar, assim, eu tenho 5 possibilidades para a primeira pessoa, 4 possibilidades para a segunda pessoa, 3 possibilidades para a terceira pessoa, ok? Esse é um primeiro pensamento. Só que se você contar isso aqui, você vai estar contando toda essa galera aqui de baixo, ó. Toda essa galera aqui de baixo. Só que você só quer uma delas. Você só quer essa daqui. Tudo bem? Então, perceba que são 1, 2, 3, 4, 5, 6 linhas. Ou seja, 3 fatorial. Se você dividir por 6,
você só considera uma delas. Deu para entender? Exatamente. E olha só que legal, Léo. Não tem 3 espaços ali? 5, 4, 3? Isso quer dizer que essas 3 pessoas, elas estão se movimentando, elas podem ocupar esses 3 espaços, e isso me dá uma dica legal. Bota aí 5, 4, 3, dividido por 3, 2, 1. Porque é exatamente... Olha lá. Porque os mesma quantidade de espaço que tem em cima é o espaço que as pessoas vão poder ocupar embaixo. Ó. Exatamente, exatamente. Então, dividir por 3 fatorial, você elimina todas as 3 fatoriais possibilidades, ou seja, você ficar só com uma delas. Entendeu? Então, quando você fala em combinação, né, fórmula de combinação, etc., basta você pensar essas duas coisas aqui. A primeira, né, no numerador, é o princípio fundamental da contagem, e no denominador é que você elimina as repetições. Elimina as repetições. Que também é pelo princípio fundamental da contagem, né? Que você conta quantas vezes as pessoas podem se permutar ali dentro. Permutar ali dentro. Exatamente. Você está eliminando as permutações, ou seja, as repetições. Tá? Então, eu prefiro pensar na combinação dessa maneira. Isso. Né? Ao invés de pensar simplesmente na fórmula, né? 5, 3A3, 5 fatorial, dividido por 3 fatorial, 2 fatorial. Isso. Tá? Que nada mais é, o que é? Você pensar no 5 vezes 4 vezes 3 vezes 2 vezes 1. Esse 2 fatorial aqui, ele elimina isso aqui, ó. E aí a gente fica com os 3 fatorial. Tá? Esse 2 fatorial aqui, ele serve para quê? Para você eliminar aqueles das 5 o que você não quer. Só tem 3 lugares ali para ser ocupados, né? Esse 2 fatorial elimina duas pessoas, na verdade. Você pode pensar assim, tá? Mas o que importa é o princípio fundamental da contagem e eliminar as repetições. Deu para entender, pessoal? Beleza, beleza? Tá? E eu acho que dificilmente você encontra... Não sei, já faz muito tempo que eu não vejo livro didático, mas não lembro de ter visto essas explicações, não. Enfim. Não, raso. Eu faço análise deles raso. É raso, né? Raso. Beleza. Vocês entenderam, pessoal, a ideia? Não sei como vocês viram isso no ensino médio, como vocês viram isso, como vocês ensinam isso, pessoal, nos professores e tal. Mas é bom sempre você justificar uma fórmula através do raciocínio lógico, né? Isso aí é o básico que a gente precisa levar para a sala de aula sempre, né? Léo, até por causa do tempo, eu ia pedir para você dar um pulo, porque esse mesmo raciocínio de eliminar as repetições serve, por exemplo, quando a gente tem um anagrama e tem letras iguais, por exemplo. É o mesmo pensamento, o mesmo. Então, na verdade, Fábio, isso daí é a aula de análise combinatória 2. Ah, é? Ah, então deixa para 2. Porque eu estou vendo aqui na sequência aqui, eu já estou pulando, mas está tranquilo. Não, porque assim, é legal a gente amadurecer essa ideia, na próxima aula a gente... Isso. E ainda mais que a próxima aula vai ser depois das férias, né, pessoal? Isso. Lembrando que a gente vai ter um recesso de 3 sábados. E a gente volta para a análise combinatória 2, que é a repetição, a permutação com repetição, que nada mais é que quer dizer, você tem o mesmo raciocínio da combinação. Mesma coisa, é eliminar o que foi contado repetido. Isso aí. Tá? E aí, gente, olha, o pessoal que está se preparando para o Enem aqui, gente, tem que fazer o exercício. Tem que ver, porque a prova do Enem, ele precisa de algumas coisinhas. Primeiro, tudo bem, Juscelio, know-how. Know-how é assim, saber como fazer. Então, você tem que se exercitar para aquilo. A segunda coisa pratiquem, porque tem uma parte que é física. Passar 5 horas assim, se você não treinou o tempo todo, ficar 3, 4 horas assim, você não fica às 5 depois.
não fica, não adianta. E aí você pode saber até a questão das matérias, saber até resolver, mas você não vai resolver por questão física. Por isso que eu falo que se preparar para uma prova é diferente de você estar na escola, tá? Então você está fazendo uma preparação. Então é uma dica que eu falo, olha, o Enem ele tem a questão psicológica, obviamente, emocional, tem a questão que é conteúdo, que a gente está aqui trabalhando, mas tem a questão que é física. Se você não parar e começar a treinar o seu corpo para aguentar, sabe, 3, 4 horas, você não vai aguentar depois das 5 de um Enem. Não vai. Tá? É físico também. Exatamente, é. É uma coisa que você tem que passar, né, para... É tipo um treino mesmo, de resistência, né? E você se concentrar por 5 horas é uma coisa que a gente está desacostumado, né? A gente está com o celular do lado a todo momento. Vai ter que ficar 5 horas sem celular, né? Exatamente. E tem que... Uma coisa que eu sempre falo com meus alunos, né? Escolha um alimento que te dê uma energia ali no meio da prova, né? Eu gosto de chocolate. Eu gosto também de chocolate. Na minha época, eu levava Charge. Hoje em dia, eu levaria o Snicker. Isso, aquele que é caramelizado. Aquilo você come, você fica o dia inteiro sem comer nada. Aquilo. Exatamente. Aí você precisa saber em que momento comer, né? Se são com 3 horas de prova, são 2 horas e meia. Então, você tem que passar aí, fazer um teste. Aí pega um sábado aí, fica 5 horas tentando fazer a lista de análise combinatória de probabilidade. Isso aí. Certamente Isso vocês vão aí. gastar muito fosfato aí no cérebro. É isso aí. É treino mesmo, sabe, gente? Aí vem uma bebida. Eu levava só água, né? Só água e o Charge. Mas cada um vai ter uma Eu comida nem diferente. gostava muito, eu bebia água só para tirar o ressecamento. Eu não bebia água, só molhava a boca, porque me dava vontade de ir no banheiro, isso também não é bom. Aí tem toda uma coisa assim, você tem que se testar. Sim, com certeza. Bom, vamos fazer uma questão aqui de combinatória para ver como é que a gente aplica isso aí. 2021. Uma pessoa produzirá uma fantasia utilizando como materiais 2 tipos de tecidos diferentes. 2 tipos de tecidos diferentes e 5 tipos distintos de pedras ornamentais. Essa pessoa tem à sua disposição 6 tecidos. Então, tem tecido 1, tecido 2, tecido 3, 4, tecido 5, tecido 6. E ele está dizendo que vai escolher 2 tipos, tá vendo? Vamos continuar lendo aqui. Essa pessoa tem à disposição 15 pedras ornamentais. Então, pedra 1 até pedra 15. E ele vai escolher 5 tipos, né? Distintos. Quantidade de fantasias com materiais diferentes que podem ser produzidas é representada pela expressão. Então, perceba que ele não... Quando você escolhe 2 tipos de tecido, ele não falou assim, vai ser, sei lá, tecido, o tipo 1 em cima, tipo 2 embaixo. Ele não falou nada disso. Não tem uma restrição de posição. Ele só vai escolher 2 6. Então, isso aí vai muito da interpretação de texto, né, pessoal? Você vai escolher 2 dos 6 e vai escolher 5 dos 15. Deu para entender? Que a situação é a mesma de você escolher 3 pessoas de um grupo de 5 pessoas. Tá? Bom, então, vamos para o tecido. Tecido. Tenho 2 tecidos para escolher, dos 6 ali. 6. Então, eu tenho 6 possibilidades para o primeiro tecido, 5 possibilidades para o segundo tecido. Mas, como esses tecidos eles podem permutar 2 fatorial vezes, certo? E aí vamos para as pedras. Aí eu gosto de usar os espaços para justamente botar já... tem 3 espaços, 3, 2, 1, né? Tem 4 espaços, 4, 3, 2, 1. Eu nem uso o fatorial.
Aí, por exemplo, aí, tá vendo? Não tem 5 espaços? Vai lá. Então, são 5 pedras que eu tenho que escolher de 15. Então, eu posso escolher 15 na primeira pedra, 14, 13, 12, 11. Certo? Mas essas pedras podem permutar 5 fatorial vezes entre si. Né? Perceba que a gente está sempre usando raciocínio de princípio fundamental da contagem. A gente não está usando fórmula nenhuma aqui. Uhum. Ok. Agora a questão é, eu vou somar ou vou multiplicar? Tem que acontecer simultaneamente, sim ou não? É. Ele Se tem eu que for... usar, né? Tem que usar o tecido e tem que usar a pedra. É isso aí. Então, ou é a alternativa A ou é a alternativa B. Concordam? Certo? Esse 6 fatorial, 4 fatorial, 2 fatorial aqui, o 4 fatorial elimina os 4, 3, 2, 1 aqui. Por isso que fica 6 vezes 5 sobre 2, né? Tudo bem? Este aqui é equivalente a este aqui. Tá? E o 15 fatorial dividido por 10 fatorial, 5 fatorial é aquele ali. Então, é a letra A ou a letra B. Ok? Bom, o que vocês acham? Vai utilizar simultâneo ou vai separado? Como está na mesma fantasia, é simultâneo, certo, pessoal? Então, se escolher um tecido e escolher um conjunto de pedras, se você mudar o conjunto de pedras com o mesmo tecido, você tem que multiplicar, certo? Beleza? E ainda tem uma outra coisa que indica isso, é que assim, ali, utilizando como materiais tecidos e pedras. Olha lá, o E ali também dá um indicativo muito bom para a gente. Que tem que usar as duas coisas. Olha lá. 2 tipos de Esse tecidos aqui, né? diferentes e Exatamente, dá uma indicação boa para a gente. Suspeitar de que estão usando ao mesmo tempo e de que é o PFC, Sim. esse fundamental da contagem. Então é isso, pessoal. Vamos finalizar a aula por hoje. Então teremos um recesso aí bom, né? De 3 sábados. Terminamos nossa jornada aí do primeiro semestre. Espero que vocês tenham gostado das aulas. Tá bom? Bom descanso para todas e todos. E espero que vocês que vão fazer o Enem, espero também que vocês que vão fazer o Enem, porque tem colegas aqui, professores, que estão compartilhando coisas conosco, mas o pessoal que vai fazer o Enem tem que se preparar nessas 3 frentes, gente. Quando você se prepara fisicamente e se prepara em termos de conteúdo, o emocional vem junto. Acredita. Valeu, povo. Obrigado Valeu, pela gente. presença. Nos vemos